Neste vídeo, vamos ver o fato de que na literatura rabínica temos muitas tradições dizendo que Deus, na verdade, habita em todo lugar. Então, este é um exemplo. Isso é do Talmud babilônico. Então é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, esse rabino acredita que a presença divina é encontrada em como? Diz o rabino Oshaya. Qual é o significado do que está escrito? Tu és o Senhor, até você sozinho. Você fez o céu. Isso indica que seus mensageiros não são como os mensageiros de carne e osso. Os mensageiros de carne e osso voltam para o lugar de onde foram enviados para relatar sobre sua missão. Mas seus mensageiros voltam e relatam sobre sua missão do próprio lugar para onde foram enviados. Como está escrito, você pode enviar relâmpagos para que eles possam sair e dizer a você: aqui estamos. O versículo não diz que eles virão e dirão, mas que eles podem sair e dizer, o que ensina que a presença divina está em todo lugar. Rabino Ishael, 2 buracos da presença divina, estão em todo lugar. Certo, vamos para outra opinião. 1. Então esse rabino também acredita que a presença divina está em todo lugar, ou seja, Deus habita em todo lugar. 1. Então, esse rabino diz, a presença divina está em todo lugar. Bem, como Rav Shishat disse ao seu servo, coloque-me de frente para qualquer direção para orar, exceto o leste. E a razão pela qual eu não quero olhar para o leste não é porque não contém a presença divina, mas porque os hereges instruem as pessoas a orar nessa direção. Certo, então, novamente, ele acredita que Deus está em todo lugar. Rabino Abaú diz que a presença divina está no oeste, como diz o Rabino Abaú. Então, eles citam o que ele diz. Então você tem pessoas acreditando que ele está em todo lugar, e então você tem esse rabino dizendo que Deus está no oeste. Então, isso é Beresh Paba. Diz que o samaritano disse a ele: é possível que aquele sobre quem está escrito, não enche os céus e a terra. Jeremias, capítulo 23. Que ele falaria com Moisés entre os 2 varais da arca. Ele disse a ele, traga-me espelhos grandes. Ele disse a ele, olhe para seu reflexo neles. Ele disse que era seu reflexo, que era muito grande. Ele disse a ele, traga-me espelhos pequenos. Ele trouxe para ele espelhos pequenos. Ele disse a ele, olhe para seu reflexo neles. Ele viu que era pequeno. Ele disse a ele, se você, que é carne e osso, consegue se transformar em qualquer coisa que desejar, aquele que falou e fez o mundo existir, bendito seja, quanto mais ele, quando quer, não enche os céus e a terra. E quando ele quer, ele fala com Moisés entre os 2 varais da arca. Então esse rabino diz que, às vezes, o mundo e seu conteúdo não conseguem conter a glória da divindade dele, e em outras vezes ele fala de dentro. Ele fala com uma pessoa entre os cabelos da cabeça dele. É isso que está escrito. O Senhor respondeu a Jó da tempestade, entre os cabelos da cabeça dele. E então temos Pazikta Robati. Está escrito lá, eis o céu, e o céu dos céus não pode te conter. E aqui está escrito, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Rabino Oshua, de tal, e disse em nome do Rabino Levi, a que isso se assemelha. Para uma caverna aberta na beira do mar. Quando o mar se agita, a caverna se enche, mas o mar não diminui. Assim também, mesmo que esteja escrito que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, os mundos superior e inferior não perderam nada do brilho da glória do Santo. Assim como está escrito, não encheu os céus e a terra. Diz o Senhor. Portanto, está escrito. E foi assim, que a presença divina estava aqui embaixo no começo da criação do mundo, mas se retirou para cima. Agora voltou a estar aqui embaixo como tinha sido. E foi isso. E foi no dia em que Moisés terminou. Então, novamente, ele está afirmando que Deus está em todo lugar. E ele dá esse exemplo de um mar enchendo uma caverna para demonstrar como ele acredita que Deus, preenche os céus e a terra. Outro, Midrash, um idólatra, perguntou ao rabino, Rabi Ben Gamiel, por que o santo, bendito seja ele, se revelou a Moisés na sarça ardente. Então o rabino responde, se Deus tivesse se revelado em uma árvore de querubim ou em um figueiral, você teria me perguntado a mesma coisa.
e eu não poderia te mandar embora sem uma resposta. Isso te ensina que não há lugar no mundo desprovido da Shekinah, ou seja, da presença divina. Outro. Midrash. Uma dama real certa vez se aproximou do Rabino Yossi, que disse: Meu Deus é maior que o seu. Acho que isso deveria dizer: Meu Deus é maior que o seu. Ele retrucou: E por quê? Quando seu Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, Moisés teve que cobrir o rosto. Ela explica. Mas quando ele viu meu Deus, a cobra, ele imediatamente fugiu. O Rabino Yossi respondeu que seus ossos se desintegrem. Quando Deus se revelou na sarça ardente, ele não tinha para onde ir. Para onde ele iria correr? Os céus, mar, terra seca. Deus não preenche os céus e a terra. Uma cobra que é o seu Deus. Assim que alguém dá 3 ou 4 passos para longe, ele está salvo. Então, de novo, ele acredita que Deus está em todo lugar. Outro, Midrash. E o que Davi viu em sua alma para estar louvando o santo, bendito seja ele. Mas Davi disse, essa alma preenche o corpo como santo, bendito seja ele, preenche seu mundo. Como está escrito, não preenche os céus e a terra, declara o Senhor. Vem, a alma te preenche o corpo, e louva o santo. Bendito seja aquele que preenche o mundo. Essa alma sustenta o corpo como santo, bendito seja ele, sustenta seu mundo. Como está escrito, eu fui o Criador e serei o portador, e eu vou te sustentar. Vem, a alma te sustenta o corpo, e louva o santo, bendito seja ele, que sustenta seu mundo. Então, de novo, está deixando claro que eles realmente acreditam que Deus, está preenchendo o céu e a terra. O exemplo de como uma alma preenche um corpo. E a gente viu isso também com o exemplo de Deus preenchendo os céus e a terra com o exemplo de um mar preenchendo a caverna. Ok. E claro, quando você volta para Jeremias, não é isso que Jeremias estava falando. Sou eu um Deus perto, diz o Senhor, e não um Deus longe. Quem pode se esconder? Quem pode se esconder em lugares secretos que eu não possa ver? Diz o Senhor. Não preencha os céus e a terra. Não preencha os céus e a terra. Então, no contexto, Jeremias parece estar falando sobre Deus preenchendo os céus e a terra em termos de sua visão, em termos de seu conhecimento. Ninguém pode se esconder de Deus porque Deus vê tudo. Ele vê tudo nos céus e na terra. É isso que parece que Jeremias está falando. Mas, de qualquer forma, Alá não está em todo lugar. A propósito, ali existem algumas tradições rabínicas, onde alguns rabinos parecem acreditar que Alá está apenas acima do trono. Mais claro, nas tradições que eu mostrei, eles acreditam que ele está em todo lugar, e Alá não está em todo lugar. Ele está acima do trono. O mais misericordioso está estabelecido acima do trono. Se você diz que Deus está em todo lugar, isso significaria que Deus também está infiltrando. Certo? Esse é o significado quando dizem que Deus preenche os céus e a terra. Então, os céus e a terra, eles consideram que contêm lugares impuros como lixo, banheiros, etc. Então, dizer que Deus está em todo lugar, incluindo nesses lugares, seria bem inadequado. Porque agora você está dizendo que Deus está na sujeira, ele está no banheiro e todas essas coisas. E Alá está muito acima disso. Alá está acima do trono. Arhamur.